Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai dar aqui mais um vídeo resolvendo questão. Eu trouxe aqui uma questão da Olimpíada Brasileira de Química de 2024, uma questão aberta. Nesse ano, obviamente, tiveram 5, esses últimos anos recentes, a gente deu só 5. Se você olhar alguns anos passados, tem 6 questões abertas. Mas essa questão aqui demonstrou ser bem tranquila. Embora ela seja de equilíbrio e solubilidade, ou seja, KPS, a gente vai conseguir resolver ela muito facilmente. Se você souber o básico de KPS, saber resolver questão tranquilo de KPS, provavelmente você vai entender o que eu estou fazendo nesse vídeo. Então, se você ainda não sabe equilíbrio e solubilidade, recomendo que você vá atrás de aprender. Primeiro, aprender equilíbrio, né? Depois, equilibrar ácido base. Por último, você deixa para ver o equilíbrio de solubilidade. Mas já vai dando uma olhada nesse vídeo aqui para você entender como que eu vou resolver essas questões. Porque talvez você acabe aprendendo mais sobre. E pode chegar numa prova dessa e você conseguir replicar a mesma coisa. Até porque a fase 3, que é a Olimpíada Brasileira de Química fase 3, já está muito próximo. Falta só 12 dias no dia que eu estou gravando esse vídeo. Estou gravando dia 16, a prova vai ser dia 28. Então, infelizmente, também não tive muito tempo para fazer vídeos aqui para o canal. Então, eu espero que vocês me perdoem aí, mas eu estou muito focado. Estou resolvendo bastante questão. E eu aproveitei para trazer uma questão aqui para o canal da própria Olimpíada. Mas não vou conseguir fazer isso por muito tempo. Quando voltar a setembro, eu vou voltar a gravar mais. Então é isso, pessoal, sem mais enrolação. Aqui eu não vou ler esse texto todo, deixo para vocês lerem. Pausa o vídeo aí e lê. Mas aqui ele não fala nada demais, a única coisa importante aqui ele fala é sobre a quantidade de fluoreto no ambiente ser tóxica a certo ponto. Mas ele diz qual é o limite de toxicidade dele no ambiente, que é esse daqui. E a gente vai usar isso aqui para calcular. Então esse texto aqui fica meio inútil. Mas se você quiser ler aí, ele é interessante. Ele vai te ajudar a aprender alguma coisa. E ele dá aqui algumas substâncias, né? Ele dá o fluoreto de cálcio, de lítio e de escândio. E ele dá os KPS. Ele também fala os usos. Mas esses usos aqui você vai cagar para eles. Não resolve a questão. Aí vamos lá, vamos direto ao ponto, né? Escreva a equação química que representa o processo de dissociação e solução aquosa de cada uma das substâncias listadas. Então bora resolver aqui. Eu já deixei pronto aqui o nosso primeiro item. E é bem tranquilo. Aqui a gente vai só escrever as equações. Então, cálcio. O fluoreto de cálcio é CaF2, por causa do NOx. Ele vai se dissociar em água, formando um equilíbrio. E quando ele se dissociar, ele vai liberar cálcio 2 mais aquoso, mais 2 fluoreto aquoso. Isso aqui, cara, é importante vocês ressaltarem que essa reação praticamente não ocorre. Quando a gente está trabalhando com KPS, é importante que você veja a constante de equilíbrio e identifique para onde o equilíbrio está totalmente deslocado. Então, se você olhar aqui na questão, o KPS do fluoreto de cálcio é da ordem de 10 a menos 11. Então, essa reação praticamente não acontece. Entendeu? Esse equilíbrio ele é praticamente 100% deslocado por reagente. Então, o fluoreto de cálcio é um sal insolúvel. Ele é praticamente insolúvel, né? Porque tem uma parte que se dissocia e a gente vai já calcular quanto se dissocia. Vamos aqui escrever também dos outros, né? O fluoreto de lítio vai ser lítio F, LiF. LiF. E é importante ressaltar que é na fase sólida, tá? Por que é importante ressaltar que ele está sólido? Porque sólidos e líquidos não entram na expressão da constante. E se você já estudou equilíbrio, você sabe muito bem que quando a gente faz o quadro de equilíbrio, a gente não pode incluir o sólido, porque ele não vai participar do nosso KPS. E aqui ele vai liberar lítio aquoso, lítio mais aquoso, mais F menos aquoso. Tá certo? Por último, mas não menos importante, vai ter também o fluoreto de escândio. E aqui o escândio, ele tem NOx mais 3. Então, é bom vocês saberem disso, porque senão vocês vão errar a questão. Vocês precisam saber que ele tem NOx mais 3. Porque se vocês botarem outra coisa, ele vai acabar dando uma constante errada por causa dos cálculos que vocês vão fazer. Então, reconheçam que o escândio ele tem NOx mais 3. Ele vai liberar aqui escândio mais 3, escândio 3 mais aquoso, mais 3 fluoreto menos aquoso. Essas são as equações. Vamos para o próximo item. O próximo item ele é já sequencial. Ele pergunta para calcular a concentração máxima da solução aquosa saturada de cada uma das substâncias listadas. Quando ele fala da solução aquosa, ele quer saber no total, ou seja, a massa da concentração de fluoreto com a massa de consideração dos metais a seguir. E a gente vai usar o KPS para calcular.
Então bora primeiro montar as expressões da constante de equilíbrio. Então bora lá. Quando a gente for fazer a nossa reação, a gente vai usar o quadro de equilíbrio. O que é o quadro de equilíbrio? É você ver quando você tem um equilíbrio. Porque quando você tem uma coisa como uma combustão, ele reage praticamente 100%. Você vai ter certeza de que tudo que você botou vai reagir. Porque a combustão, ela tem esse grau de reação de o produto ele prevalece muito mais sobre o reagente. Mas a maior parte das reações não são assim. A maior parte das reações são um equilíbrio. Ou seja, tem reagente virando produto e produto virando reagente na mesma proporção. Não é algo fixo. Eles mudam, só que eles mudam na mesma proporção. É quando as duas velocidades de ida e volta se igualam. Então, quando você for analisar aqui, você vai ter que calcular quanto de cada um vai sobrar. Você vai usar isso usando a constante de equilíbrio. Então, eu vou pegar aqui meu fluoride de cálcio 2 sólido. Eu vou fazer aqui o equilíbrio da fase sólida da aquosa. Cálcio 2 mais F, 2F menos. E agora, cara, eu vou supor que uma certa quantidade reagiu. Ou seja, quanto? Uma quantidade X, a gente vai chamar de X. E a gente vai ter que fazer isso em relação a proporção estequiométrica. Então, pensa assim, se um fluoride de cálcio, tá aqui um fluoride de cálcio, ele se dissocia, ele se separa, quanto de cálcio 2 mais e F menos ele vai liberar? Se é um fluoride de cálcio, ele vai liberar um cálcio 2 mais e 2 F menos. Então, se X cálcio F2 for liberado, vai liberar X cálcio 2 mais 2X F menos. Então, vamos supor que a gente liberou aqui, vamos dizer que ele tirou X, e aí vamos dizer que todo esse daqui virou zero, né? Porque a gente está considerando apenas que dissociou. Mas não vai entrar na expressão da constante, então eu já quero que vocês se acostumem a fazer desse jeito. Você só adiciona um X, aí aqui 2X, ou seja, adiciona X à proporção estequiométrica, ou seja, o início da reação todo mundo tem zero. Aqui é o delta, adiciona X. Isso para KPS, né, para equilíbrio aquoso. Eu já tenho um vídeo de equilíbrio aqui no canal. Então, eu já fiz parte de equilíbrio antes. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês vêm lá. Também é do aqui. Aí no equilíbrio aqui, a gente vai ter X e 2X, correto? E agora a gente vai jogar isso na expressão da constante, então, para descobrir X. Então vamos lá, o KPS aqui vai ser igual a concentração de cálcio 2 mais elevado ao coeficiente vezes a concentração de F menos elevado ao coeficiente, que é 2, então elevado ao quadrado. Aí você substitui aqui na fórmula, você bota o KPS, que vai ser, se eu não me engano, 3.45 vezes 10 a menos 11, igual, deixa eu ver se é isso mesmo, é isso mesmo, 3.45 vezes 10 a menos 11. Aí você joga isso aqui, a concentração de cálcio é X, então vai ser X vezes F menos ao quadrado, que vai ser 2x ao quadrado, vai ser 4x ao quadrado. Vai ficar 4x ao cubo. Aí você, para descobrir o x, você vai passar. Ou, como você tem calculadora na Olimpíada, você nem precisa fazer isso. Você só bota que é 3.45 vezes 10 a 11 igual a 4x ao cubo. E aí você joga isso na calculadora. Então eu vou usar aqui meu solver. Eu estou usando aqui, a minha calculadora é a FX991LACW, então é uma calculadora muito boa, ela vai resolver isso com certeza. Mas se você não tiver o solver, eu recomendo que você compre a calculadora Bustos para fazer o BQ, por exemplo. Porque ajuda pra caralho, sem brincadeira, ajuda muito. Mas se você quiser, aqui não tem erro, né? É só você passar o quadro dividindo e a raiz, assim, a raiz em tudo. Mas tem situações que vai ficar mais chato, principalmente se você for trabalhar com, sei lá, equilíbrio ácido-base, você vai ver que no equilíbrio ácido-base, você vai usar um balanço de carga. E aí, cara, fazer balanço de carga sem calculadora é pedir pra se fuder. Então, eu recomendo aí que você compre. Se você não tiver condição financeira, aí você aprende os métodos alternativos, faz quadro de equilíbrio pra tudo, tenta aí dar os teus pulos, mas
sempre vai ser melhor usar a calculadora. Tanto que aqui eu já descobri, ó, x igual a 2,05 vezes 10 a menos 4 mol por litro. Isso é x. Então, quanto que vale cada um? Aqui o cálcio vai ser exatamente isso, essa concentração de cálcio. E no caso do fluoreto vai ser o dobro disso. Então, como ele pede aqui na concentração máxima, esse vídeo já vai ficar grande. Como ele pede aqui a concentração máxima, a gente vai ter que converter isso de mol para grama. Então, já vamos botar aqui, o cálcio vai ser 2,05 vezes 10 a menos 4 mol. E o fluoreto vai ser o dobro. Cálcio 2 mais fluoreto vai ser igual a 2 vezes isso, vai ser 4,1 vezes 10 a menos 4, né? Mol por litro. Convertendo isso para grama, a gente vai usar a massa molar de cada um. Se eu não me engano, a massa molar do cálcio, ele... Pô, agora, pior que eu não peguei a tabela periódica, eu vou pegar aqui agora no meu celular. Mas ele dá na prova, então fica tranquilo aí. Tá, a do cálcio é 40 gramas por mol e a do fluoreto é 19. Então, aqui o que a gente vai fazer é simples, é só multiplicar o número de mols pela massa molar. Então vai ficar 2,05 vezes 10 a menos 4 vezes 40, que a gente vai obter 8,2 vezes 10 a menos 3 gramas vezes 10 a menos 3 gramas por litro de cálcio. E aqui, mesma coisa para o fluoreto, vai ser 4,1 vezes 10 a menos 4 vezes 19. Vai ser 7,79 vezes 10 a menos 3 gramas por litro. Você pode escrever em miligrama também, tanto faz. Mas ele pediu em grama por litro, né? Então eu não recomendo. Não dá margem pro corretor tirar ponto teu. Aí aqui ele pede do total da solução, aí tu só soma os dois, vai ficar 7,79. Pode arredondar para 7,8, não tem problema. Mais 8,2 vezes 10 a menos 3. Vai ficar aproximadamente 0,016 gramas por litro. Ou, se você preferir, pode botar 1,6 vezes 10 a menos 2. Então, 1,6 vezes 10 a menos 2 gramas por litro de íons na solução. Agora a gente vai fazer isso para os outros, só que eu vou acelerar aqui o processo, porque eu acho que já deu para entender como é que você vai fazer. Para o lítio vai ser mais fácil ainda, porque vai ser x e x. Então, vou logo de cara jogar o KPS aqui do lítio. O KPS vai ser igual a x, que é a concentração de lítio mais, vezes a concentração de fluoreto ao quadrado. Não é nem ao quadrado, vai ser 1 para 1, né, quando ele dissociar. Então, vai ser x ao quadrado. Tá aqui, ó, lítio mais vezes fluoreto menos vai ser igual a x ao quadrado, que vai ser... Não, aí aqui, eu vou logo botar a seta. Vai ser 1,84 vezes 10 a menos 3. X vai ser igual a 1,4 vezes 10 a menos 3. Não, é 1,48, né? Não, 1,84. 1,84 vezes 10 a menos 3 ao quadrado. Então, não, raiz, foi mal, raiz. Taca a raiz nisso. Porra, pera aí, minha calculadora tem que dar raiz e depois jogar o negócio, pera aí. 1,84 vezes 10 a menos 3. Isso vai dar aproximadamente, ó, deixa eu só pular algumas casas decimais. 4,3 vezes 10 a menos 4,3 vezes 10 a menos 2 mol por litro. Aí aqui, cara, joga na concentração, multiplica pela massa molar, ou seja, multiplica pela massa molar de cada um aqui, e tu vai ver que a concentração de lítio mais, aí tu multiplica isso pela massa molar do lítio. Pegar minha tabela periódica de novo. Novamente, é muito interessante tu ter uma tabela periódica, porque vai ajudar pra caralho. Porque tu só vai olhar as massas molar lá. Então, a do lítio, por exemplo, porque a minha que eu peguei aqui não tá dando pra ver direito, mas deixa eu pegar uma melhorzinha. Pô, mano, não dá pra ver, cara, essas tabelas real. Cara, o do lítio é 6,94. Então, mano, 6,94 é 7. Multiplica por 7 isso.
Vai dar 0,3 gramas por litro. Zero vírgula três gramas por litro. E o do fluoreto vai ser a mesma coisa, só que multiplicado. Vai ser bem maior, né? Porque a massa molar do flúor é bem maior. Já que é a mesma quantidade de mol. Aí tu multiplica isso por... Ou seja, tu multiplica 4,3 vezes 10 menos 2 por 19. Aí tu obtém que é o 0,8 gramas por litro. 0,817, mas a gente vai arredondar, que a gente vai coxembrar. Porque sim. Soma tudo, vai dar 0,8 mais 0,3 era 1,1. 1,1 grama por litro de íons. Vamos fazer a mesma coisa agora pro escândio. E escândio, falei igual carioca agora. E aqui, mano, é bem tranquilo também. Aqui, pessoal, é só tacar. Se você fizer o quadro de equilíbrio, eu espero que você perceba que vai ficar x para escândio e 3x para o fluoreto. Então, e quando tu for fazer também, vai ficar 3x ao cubo, porque é elevado ao coeficiente. Então, o kPa dele vai ficar escândio 3 mais vezes F menos elevado ao cubo. E aqui F menos já é 3, já x, vai ser x vezes 3x ao cubo, vai ser 27x ao cubo. Aí vai ficar igual a 27x à quarta. Olha que doideira. Então, cara, se fosse um pouquinho mais aqui, você já ia perceber que ia ficar muito chato fazer essa conta sem calculadora. Então, bora lá, né? KPS, aqui, eu vou logo calcular a coisa de x, porque é só substituir na fórmula. Eu vou botar aqui logo no meu solver. Acho que nem precisaria, né? Você não precisa usar o solver, é só porque quando tu começa a usar, tu fica mal acostumado, entendeu? Porque é muito bom. É muito bom mesmo. Eu acho que eu não sei mais fazer conta depois de usar o solver. Eu acho que se botar uma conta de 3 mais 3 eu não vou saber fazer, porque eu só uso essa merda. Mas vale muito a pena, ó. É muito bom. Aí a gente bota aqui 27 vezes x à quarta. Vamos botar para executar. Ele me deu que x é 6,81 vezes 10 a menos 7. Mano. É pouquíssimo solúvel aqui. Isso aqui é a quantidade de mols de cada um, quantidade de mol por litro. E aqui, quando for substituir, obviamente tu vai encontrar que a quantidade de escândio é exatamente isso, só que multiplicado pela massa molar. A concentração de escândio vai ser isso em grama vezes a massa molar do escândio, que é 45. 44,95 é 45. Então vai ser 6,81 vezes 10 a menos 7 vezes 45. Isso aqui vai me dar 10,06 vezes 10 a menos 5 gramas por litro. Ou seja, cara, é nada. Não tem nada de escândio dessa solução. Você vê logo que a quantidade de flúor, de lítio na solução, mesmo que o lítio tenha uma massa molar muito menor, é 0,3 aqui. Então, o fluoreto de lítio é muito mais solúvel do que o escândio, que o fluoreto de escândio. Pra tu ver aí. E a quantidade de flúor vai ser 3 vezes a massa molar aqui. Não, 3 vezes a massa molar não. Vai ser 3 vezes a quantidade da concentração vezes a massa molar. Que a gente já vai jogar aqui na fórmula, né? Então a concentração de F- em grama por litro vai ser 6,81 vezes 10 a menos 7 vezes 3 vezes 19, que vai dar 3,88 vezes 10 a menos 5 gramas por litro. Essa é a concentração de fluoreto menos. Então, se você somar os dois, 6,06 vezes 10 a menos 5, você vai obter que vai ser 6,94 vezes 10 a menos 5 gramas por litro de solução. Caraca, esse item é grande, hein, irmão? Esse item foi grande, consumiu boa parte do meu vídeo. Já estamos aqui em 19 minutos. Por favor, não vá embora, porque vai ficar bem melhor. Os próximos itens são muito mais tranquilos. Então vamos lá. No Brasil, os teores ótimos de fluoreto na água tratada variam entre 0,6 e 0,9 mg. Qual das 3 substâncias listadas no quadro gera menor impacto ambiental, caso seja descartada no ambiente? Cara, eu quase que não consegui falar. Esse item aqui, cara, é psicotécnico. Se você já fez a questão toda,
até aqui, você vai de cara saber, porque você vai ver qual que libera menos fluoreto em grama por litro. E para saber qual que libera menos fluoreto em grama por litro, basta você olhar, basta você ter olhos. Porque olha só, o escanjo libera 3,82 vezes 10 a menos 5 gramas por litro. Quase nada. O fluoreto de lítio, puta que pariu, 0,8 gramas por litro. É muito mais do que o recomendado, porque ele está em miligrama. E aqui tem grama. 1 miligrama vai dar 800 gramas por litro, cara. Isso é muita coisa, irmão. 800 não, né? É 800 gramas por litro. 800 miligramas por litro, né? E aqui, cara, vai dar 7,7 vezes 10 menos 3. Ainda maior do que o nosso de fluoreto de escanjo. Então, obviamente, que a resposta vai ser CFCCF3. Aí você pode dizer aqui, pois é o que menos libera fluoreto. É o que menos libera fluoreto. Então aqui, um item super tranquilo. Muito fácil, né? Depois que a gente acabou de fazer aqui. Mas querendo ou não, cara, isso aqui é essa conta. Isso aqui é só você fazer conta. Não tem nada de especial aqui não. Vamos pro último item, penúltimo. Calcule a solubilidade do fluoreto de escante ou solução aquosa de 0,1 mol por litro de fluoreto de sódio. Aqui, cara, a gente vai fazer justamente contando com a adição aqui do nosso fluoreto de sódio. E o fluoreto de sódio, ele é justamente citado como fluoreto de sódio porque ele se dissocia completamente. Qualquer coisa com sódio é do bem, porque você tem certeza que vai se dissociar completamente. Então, hidroxódio, pode ter certeza que vai se dissociar completamente. Fluoreto de sódio também, qualquer sal com sódio. Então é do bem, ele vai nos ajudar aqui, pode ter certeza. E aqui, cara, é só você adicionar 0,1 no quadro de equilíbrio do fluoreto de escante. Então, a gente vai fazer aqui, ó, CS. Eu vou fazer agora o quadro de equilíbrio, só para vocês verem como é que eu vou fazer aqui, ó, CSF3, setinha indo, setinha voltando. Se você não fizer isso, você se fudeu. Brincadeira, mas é bom que você faça. É bom que você bote aqui os negócios. Mais 3F-. Acusa. Faz direitinho também. Eu tô fazendo rápido porque eu não quero que esse vídeo demore tanto. Aqui, concentração inicial 0,1, 0. Mais X, mais 3X. X mais 3X. Você vai perceber que a concentração vai diminuir, né? 3x mais... é mais 3x mais 0,1. Você vai ver que a concentração vai diminuir da quantidade de x, porque é o princípio do Le Chatelier, né, cara? Não tem como. O Le Chatelier era gênio. O princípio do Le Chatelier diz que a gente vai ter um equilíbrio aqui, e quando você adiciona alguma coisa no nosso equilíbrio, ele tende a reduzir o efeito do que você causou. Caralho, do nada que não trava. Então, se eu adicionar fluoreto, ele vai perturbar o equilíbrio. E como vai ter mais fluoreto aqui, ele vai querer deslocar para cá. Se eu adicionar isso aqui, ele vai querer deslocar para cá. Esse é o princípio do Le Chatelier, entendeu? Então aqui, cara, ele vai querer diminuir a quantidade total de fluoreto. Então o que eu vou fazer? Eu vou agora calcular aqui o KPS, que vai ser igual a x vezes 3x mais 0,1 ao cubo. Eu não quero calcular isso assim de cara, então eu vou jogar logo no solver. Tá aí um dos motivos do porquê eu amo o solver. Aqui ele já deu o KPS do fluoreto de escândio, né? Vai ser... Porra, pior que eu vou ter que olhar de novo, que esqueci. 5,1 vezes 10 menos 24. Então, cara, 5,1 é 5,81, né? 5,81, porra. 5,81 vezes 10 a menos 24 igual, e eu vou só jogar do jeito que tá aqui, que eu fiz pra economizar tempo. X vezes 3x, não, x vezes 3 vezes x, mais 0,1 ao cubo. Joga no solver, executar, fácil demais, né? X igual a 5,81 vezes 10 a menos 21. Então, qual que vai ser... Qual é a pergunta da questão mesmo? Ele pergunta
Calcule a solubilidade do fluoreto de escândio em uma solução aquosa 0,1 de fluoreto de sódio. Então, calcule a solubilidade do fluoreto de escândio. Beleza. Então aqui, cara, a solubilidade do fluoreto de escândio vai ser simplesmente a proporção estequiométrica que ele dissociou. Então vai ser exatamente isso, vai ser 5,81 vezes 10 menos 21, correto? Acho que sim. Agora vamos pro último item, né? Pra fechar logo a nossa questão. Esse item aqui não tem em conta, ele é tranquilo. O íon fluoreto é isoeletrônico dos íons O2- e Na+. Coloque esses íons em ordem crescente raio iônico. E essa aqui, cara, nem é de equilíbrio. Essa aqui é só propriedades periódicas. Se você souber raio iônico, isso aqui fica trivial. Você já percebe que eles são isoeletrônicos pelo enunciado, mas mesmo que você não soubesse, dá pra perceber. E por eles serem isoeletrônicos, você só vai usar a regrinha de raio iônico, que é quanto mais negativo o ânion é, ou não, quanto mais negativo um íon é, né, porque o ânion já é negativo, maior seu raio iônico. Então, um ânion sempre vai ter um raio iônico maior que um cátion, e um ânion vai ter um raio iônico maior do que outro ânion, dependendo da carga dele. Então, aqui, a ordem crescente vai ser Na+, menor que fluoreto menos, menor que O2-, porque o O2- é o que vai ter uma raio iônico. Isso aqui nem é equilíbrio. Isso aqui dava pra você fazer, mesmo que você não soubesse fazer a questão. Então é por isso, cara, também fica a dica, né? Sempre que tu for fazer questão, fica garimpando, tenta aí ao máximo tirar algum proveito da questão, mesmo que tu não saiba assim, cara. Vamos dizer que tu não estudou nada de KPS. Porque KPS, querendo ou não, é um assunto de equilíbrio, né? É um assunto do último tópico de físico-química, provavelmente, antes de eletroquímica. Então, vamos dizer que tu não sabe nada de equilíbrio, tu pelo menos vai conseguir resolver esse item, cara, se você ler a questão. Eu sei que parece que, tipo, a maior parte das questões do OBQ, tu vai precisar de um item para resolver o outro, e é verdade, você viu aqui que eu precisei primeiro escrever a equação, depois eu usei a equação que eu escrevi para montar o quadro de equilíbrio, depois eu usei a quantidade aqui para poder resolver a outra questão, então, eu sempre usei um item para resolver o outro. Porém, cara, essa questão aqui, mesmo que você não soubesse resolver nada, eu tenho certeza que você saberia resolver esse item, porque é o item mais tranquilo, é só propriedades periódicas. Então, é sempre bom tu sair garimpando, é sempre bom tu sair tentando resolver o máximo que tu conseguir, porque talvez esse ponto que faça a diferença. Esse ponto talvez seja o que faça tu mudar assim a tua posição, tu conseguir uma medalha que tu queria mais. Nunca se sabe, cara. Tu tem que sair garimpando o máximo que tu consegue. Não olha simplesmente pra questão e desiste só de ver o assunto. Tenta ali, cara. Tenta. Tu não vai perder nada por escrever. Então, é isso, pessoal. Valeu. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E até a próxima. Foco na fase 3 aí. Assim que eu puder, juro pra vocês que eu vou tentar voltar a gravar vídeo, porque é muito legal trazer esses vídeos aqui pra vocês. Então, valeu, tamo junto, até a próxima.